Pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais um podcast para honra e glória do nosso Senhor Jesus, Conexão Cristã. Meu nome é Ronildo Medeiros. Eu agradeço você que está aqui conosco. Convido para você conhecer um pouco da nossa página, de alguns assuntos que a gente fala, relevante. Tenho certeza que pode ser que seja bênção, que possa edificar a sua vida. E hoje nós estamos aqui para o nosso segundo episódio, né, para a honra e glória do Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar sobre um personagem muito interessante, né, que foi um grande instrumento de Deus na propagação do Evangelho, através de epístolas, através de viagens evangelísticas, com muitos ensinamentos, conhecido como seu nome Paulo de Tarso ou simplesmente Apóstolo Paulo. E antes da gente dar continuidade, só queria deixar um recado para você, que é barbudo, você é homem, vaidoso. Gostaria de falar sobre uma linha que tem crescido no mercado, que é a linha Titã. Convidar você para você conhecer, acessar as redes sociais, você conhecer um pouco mais. Nós temos sobre produtos de cabelo, barba, que é muito interessante para você, homem, que é vaidoso. Beleza? Pessoal, hoje para a gente tratar sobre esse assunto, ao qual eu falei, nós estamos aqui com um convidado muito especial. Ele é pastor, teólogo, um grande nome de Deus, um amigo, e além de tudo, ele é o meu pastor, é um prazer ser pastoreado por ele. E obrigado pela sua presença, pastor Castelo Branco. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. É uma honra aqui para a gente. Eu gostaria de pedir que o senhor pudesse se apresentar, falar um pouco sobre o senhor, que as pessoas possam conhecer, falar um pouco da sua caminhada de vida. Muito bem, pessoal. Deus abençoe. Quem vos fala é o pastor Castelo Branco. Como o Ronildo disse, eu sou o pastor dele. Estou pastoreando a IEQ Vila Oeste nos últimos 2 anos, juntamente com a minha família. E eu vim aqui com todo prazer para a gente poder conversar a respeito daquele cujo qual eu chamo de o homem de três mundos. Depois de Cristo, a pessoa mais relevante que já se converteu ao cristianismo se chama Paulo, o apóstolo. Espero que esse tempo seja um tempo precioso de crescimento, de edificação. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, eu estou aqui cheio de expectativa. Espero que você participe, assista, divulgue esse podcast, porque a vida do apóstolo Paulo é uma trombeta, é um alarido, é um querigma de Deus. Só para vocês terem ideia da envergadura de quem nós vamos tratar, não há mais ninguém tão importante nos últimos 2000 anos de história que tenha se convertido ao cristianismo, a não ser Saulo ou Paulo de Tarso. Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos inspire, que haja sabedoria sobre a minha vida, sobre a vida do Ronildo, e a cada um de Amém. vocês sejam muito bem-vindos em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Pastor, quando a gente observa as Sagradas Escrituras, a gente observa que Paulo, ele era um homem muito cheio do Espírito Santo, um grande homem, grande instrumento de Deus. E a gente observa também que Paulo, ele era um homem, assim, que tinha um conhecimento das Sagradas Escrituras, mesmo antes, e ele era um homem assim, muito culto, né? Muito inteligente. E de onde vem esse conhecimento que Paulo, ele adquiriu? Ok, nesse podcast eu pretendo dar aqui apenas um resumo. Seria necessário muito mais tempo para a gente se aprofundar numa biografia tão vasta como do apóstolo Paulo. Mas a início de conversa, o apóstolo Paulo ele é simplesmente um diferencial, né, um exponencial do cristianismo. Tanto é que Paulo ele conjugava uma característica tão peculiar que faz dele um camarada fora da curva. Paulo ele conseguia conjugar graça e conhecimento.
Então, haja visto que muitos dos apóstolos cresciam em graça, outros em conhecimento. Paulo conseguia os dois. Então a gente começa a ver que Paulo desponta no colégio apostólico, porque ele consegue conjugar essas, inclusive o próprio diz: "Crescei na graça e no conhecimento". Então, quando Paulo diz que ele cresceu na graça, ele estava falando do seu crescimento através de revelação. Quando Paulo diz: "Crescei no conhecimento", aí ele estava falando da lei mosaica, que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Então eu vou ler alguns versos, vou citar outros, porque é a palavra que é a base. E a Bíblia diz assim, olha, veja bem, segundo Coríntios 12, ele diz: "Agora vou falar das visões e revelações que tenho recebido do Senhor". Aí ele vai usar um pseudônimo. Ele diz: "Conheci um homem em Cristo que há 14 anos foi elevado ao terceiro céu. Não sei se ele estava no corpo ou fora do corpo. Deus o sabe". Que homem é esse? Ele mesmo. Ele preferiu ficar no anonimato. Qualquer um de nós colocaria o nosso nome. Mas ele entendeu que não era ele que vivia, era Cristo que vivia nele, e que ele deveria se diminuir para que Cristo crescer. Então ele entra na história como sujeito oculto. Ele diz, olha assim: "Conheci um homem em Cristo que há 14 anos foi elevado ao terceiro céu, não sei se ele estava no seu corpo ou fora do seu corpo, Deus o sabe. Eu sei que este homem foi levado ao paraíso, porém não sei se ele estava no seu corpo ou fora do seu corpo, só Deus o sabe", ele repete, mas ele ouviu palavras que não podia se explicar e que não permitia ao ser humano falar. Então aí a gente vai corroborar essa teoria de Paulo quando ele fala em 2 Coríntios sobre visões e revelações. Coloque em tela, por favor, para mim, Gálatas 1:11. Olha o que que Paulo diz em Gálatas 1:11. "Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo". Então, Ronildo, aqui está a primeira fonte do conhecimento de Paulo. Ele aprendeu direto de Jesus. Olha o que que ele está dizendo aos irmãos da Galácia: "Porque não recebi", ele está se referindo ao evangelho, lá o 11, "mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi de homens, mas aprendi, não, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus". Paulo esteve pessoalmente, ele aprendeu pessoalmente. Olha que coisa forte, como que isso mudou tudo. Ele aprendeu direto de Cristo. Então, a primeira fonte do conhecimento de Paulo era a revelação direta de Jesus. Mas há uma segunda fonte de Paulo, que é o conhecimento humano que ele obteve aos pés do rabino Gamaliel. E aqui vale abrir um aspas para dizer que Gamaliel não era mais um rabino, mas ele era o melhor rabino daquele tempo. E Paulo vai aprender aos pés de Gamaliel. E a tradição judaica nos ensina que Gamaliel era um dos únicos rabinos que permitia que os seus alunos aprendessem também a língua grega. Então, Paulo, o conhecimento dele, esse Paulo que a gente que dá culto inteligente que nos é apresentado no Novo Testamento, simplesmente porque ele esteve pessoalmente com o próprio Senhor Jesus e depois ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele juntou graça dada por Jesus e conhecimento. E essas duas ferramentas fez dele o maior exponencial do evangelho do Novo Testamento. Só para se ter ideia, 70% de tudo que está escrito no Novo Testamento, quem escreveu foi Paulo. Paulo, ele se tornou, Ronildo, o homem, eu chamo ele de um homem dos três mundos. Quais três mundos? O grego, o judeu e o romano.
Por quê? Dos gregos ele dominava a língua, dos romanos ele tinha a nacionalidade e dos judeus ele tinha a lei. E ele amalgamava essas 3 características que fazia ele se despontar de todos os outros apóstolos daquela época. Ele ó, forte, hein, É. pastor? E ele, para alcançar o gentil, então ele dominava os 3 povos, né? Toda aquela região e também a linguagem predominante da época também, né? Olha, a gente não pode desvirtuar do que nós nos propomos em roteiro, mas a linha de explicação ainda, a Bíblia fala a respeito do tempo da plenitude. Paulo, o próprio Cristo e o apóstolo Paulo, eles estão no templo da plenitude de Deus. Qual que é o tempo da plenitude de Deus? Onde o mundo estava sendo influenciado por 3: os judeus, os romanos e os gregos. Os judeus influenciavam o mundo com a espiritualidade. Os romanos influenciavam o mundo com a tecnologia. E os gregos com a língua. A língua mais falada era a grega. E Paulo simplesmente dominava os 3 mundos. Ok? Ok. Pastor, e quando Paulo diz em Atos 22 que ele era cidadão romano de nascimento, o que que ele quis dizer, pastor? E, no caso, quais são os privilégios de um cidadão romano possuir na época? Ó, veja bem, o que nós vamos traçar aqui, muitas das coisas é objeto de estudo, né? A gente vai perceber que, olha lá, diz Paulo de Tarso. Então, Tarso é onde ele nasce. Tarso está onde? Na Cilícia, localizado hoje no sul da Turquia. Então, o que que ensina alguns estudiosos? Eles explicam que os judeus que nasceram nessa geografia da Sicília, eles são incorporados ao Estado romano. Por quê? Porque a Sicília veio se tornar geografia, território romano. Então, os ancestrais de Paulo, os pais, os avós, eram muito bem financeiramente e fazia parte da alta sociedade de Tarsus, da Cilícia. E então eles adquiriram a cidadania romana. E Paulo? Paulo até porque ele herdou dos seus pais. Então, seus pais, que era da alta sociedade de Tarso, e Tarso, na Cilícia, veio ser território romano, eles possuíram a cidadania. E a cidadania que eles possuíram foram transferida por herança para o apóstolo Paulo. Tanto é que quando a gente vê ele pregando o evangelho, ele usa o paralelo de cidadania. Várias vezes ele diz: "Nós não somos deste mundo, nós não somos dessa terra". Outros momentos, como daqui a pouco nós vamos falar, ele vai usar, a cidadania dele para poder fugir de alguns flagelos que igual você acabou de me perguntar. "Ô pastor, quais seriam os privilégios?". Cara, ser romano naquela época, ter a cidadania romana, é mais ou menos, Ronildo, como o camarada nascer hoje nos Estados Unidos. Ele tem porta aberta em qualquer outro país. Todos os outros países que o camarada tiver um passaporte com nacionalidade americana, as portas se abrem. Era o que acontecia com Paulo naquela época. Diferenciado na sociedade, né? Ué, claro. Onde que ele chegava com um passaporte de nacionalidade romana, então aqui vão alguns privilégios. Primeiro, o direito de votar. Segundo, o direito de julgar na corte. Terceiro, o direito de apelar para ser julgado diretamente pelo imperador, seja César ou seja Nero. Podia evitar certos tipos de flagelos e não poderia nunca ser crucificado. Então a gente pode perceber que o cidadão romano, ele não poderia receber uma pena, ele nunca poderia ser crucificado. Então o romano, por isso que ele vai usar
da sua cidadania romana alguns momentos das suas viagens. Por quê? Porque ele gozava do privilégio que foi herdado dos seus ancestrais que vivia na Cilícia. Por isso que mesmo sendo judeu, fariseu, da tribo de Benjamim, e ele ainda é assim romano, porque os seus pais conquistaram por herança para ele, ok? Ok. Pastor, passando para a parte da perseguição, a Bíblia até então não fala muito a respeito do apóstolo Paulo, mas começa falando que em Atos, no momento em que Estevão foi apedrejado, Sim. é que as roupas, né, as vestes de Estevão foram colocadas aos pés do apóstolo Paulo. E que depois disso, ele recebeu uma cartas, né, dos próprios sumos sacerdotes para poder autorização para buscar, né, para pegar alguns cristãos, Sim. encarcerar na prisão, pegar alguns cristãos. E no caso a gente vê que Paulo, ele colocava muita da sua energia nisso, né? Sim. Ele muita disposição nisso. E te pergunto, pastor, por que Paulo, o que que tinha na cabeça dele? Qual que era a motivação que ele tinha de perseguir os cristãos dessa maneira? Ó, veja bem, eh, quando você vai entender o contexto da perseguição, você vai descobrir, o susto de todos nós, que a motivação era religiosa. Era religiosa. Deixa eu tentar te explicar isso e para quem está nos acompanhando nesse podcast. Paulo se dedicava com sagrada paixão aos serviços de Deus, observando rigorosamente a religião do seu povo. Qual que era a religião? O judaísmo. Educado na cidade de Tarso e muito bem instruído, como eu disse antes, aos pés de Gamaliel, segundo o maior rigor da lei. Paulo era zelador da lei de Deus. Ele era da classe mais rigorosa, que eram os fariseus, moldado intimamente na tradição de lei judaica. Ele conservava, Ronildo, um fanatismo violento, impulsionado por esse entusiasmo religioso, na impiedade da sua mocidade e abrasado por ânsias do proselitismo do próprio judaísmo. O que é que Paulo fez? Ele confundiu as coisas. Ele julgou que tinha uma missão de Deus para perseguir o grupo de homens que estavam largando o judaísmo para se converter ao cristianismo, porque Paulo considerava uma traição o abandono da lei mosaica para seguir a Jesus Cristo. Sobre esse monte de fanatismo, ele vai desenvolver então esse espírito sanguinário e começar a perseguir todas as pessoas. Haja visto que no judaísmo, quem morre crucificado morre amaldiçoado. E Paulo não conseguia entender como que aquelas pessoas estavam largando a lei mosaica para acreditar num homem que morreu amaldiçoado, porque Jesus morreu crucificado. E aí, então, o motivo de tanta perseguição era puramente religioso. E aqui, então, eu gostaria de chamar muita atenção das pessoas que estão participando, que estão nos assistindo. Sabe por quê? Como que a religião é perigosa? Como que a religião ela é perigosa? Já houve na história, Ronildo, muitas tragédias em nome de Deus. Houve muita gente que fez coisa em nome de Deus que Deus nunca pediu que fosse feito. Aqui vem na minha cabeça Jim Jones. Jim Jones foi um líder americano lunático que levou mais de 1.000 pessoas ao suicídio coletivo em nome de Deus. Ele achou que estava fazendo a coisa certa, mas não estava. Então, Paulo
Paulo ele vai perseguir os cristãos em nome de Deus, porque ele era zeloso pela lei e ele não aceitava que aquele povo estava largando a lei de Moisés para seguir um homem. Ele não concebia a ideia de Jesus ter ressuscitado. Como que Jesus pode ter ressuscitado? Se ele morreu no madeiro e a lei diz que quem morria crucificado era amaldiçoado. Ele estava furioso, né, Estava pastor? furioso, porque era contrário tudo aquilo que ele havia aprendido aos pés de Gamaliel. Então, o motivo da perseguição, ela é religiosa. Pastor, e depois disso, do apedrejamento de Estevão, ele recebeu uma procuração do sumo sacerdote. E ele foi em direção a Damasco, né? Ele tinha a intenção de encontrar uma comunidade, segundo ele, eu tinha ouvido falar que estava tendo ali. E nesse caminho, houve algo que aconteceu que mudou toda a vida dele, né? Que foi esse encontro com Jesus. E como que foi esse encontro, pastor? Como é que foram os detalhes? Estava indo em direção a Sim, Damasco, sim, junto com alguns outros que estavam sim, junto com ele. uma comitiva. Esse evento é o grande divisor de águas, não só da vida de Paulo, mas da vida de todos nós e de todos os homens que um dia tiveram um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Lógico que o objetivo aqui, nós vamos focar na conversão de Paulo. A conversão de Paulo, como eu disse no início, foi a mais importante da história. Nenhum homem, Ronildo, exerceu tanta influência no cristianismo. Só para você poder ter uma ideia, Lucas ficou tão impactado com a conversão de Paulo que ele relata o fato 3 vezes no livro dele. 3 vezes. 3 vezes. No capítulo 9, Atos 9, Atos 22, Atos 26. 3 vezes no livro de Atos, Lucas registra esse episódio. Por que ele repete 3 vezes o mesmo episódio? Para nos mostrar como que isso foi uma virada de chave. A conversão de Paulo foi, sem sombra de dúvida, a evidência insofismável da graça de Deus. Paulo não se decidiu por Jesus, foi Jesus que se decidiu por Paulo. Encontramos na Bíblia, Ronildo, várias descrições de como Paulo era implacável. Aqui a Bíblia mostra para gente, a partir de Atos capítulo 9, fala do Paulo como perseguidor da igreja era uma fera selvagem, Atos 9, um caçador implacável, um malfeitor impiedoso, um torturador desumano e um assassino truculento. Quando você lê Atos 9, quando ele sai com a carta do sumo sacerdote a caminho de Damasco, ele vai nessas características que eu estou narrando para você. Ele era um caçador, uma fera selvagem, um caçador implacável, um malfeitor impiedoso, um torturador desumano e um assassino truculento. Paulo perseguia, prendia, obrigava as pessoas a blasfemar e depois autorizava os soldados romanos matarem essas pessoas. Aí, quando Paulo está indo, arruma caminho de Damasco, aí ele vai ter um encontro com o Senhor Jesus. Agora, preste bem atenção no que eu vou comentar aqui. Paulo não se converteu. Paulo foi convertido. Paulo não se decidiu por Jesus. Foi Jesus que se decidiu por Paulo. Paulo não procurou Jesus. Foi Jesus que procurou Paulo. Paulo estava procurando cristãos para prender e Jesus estava procurando Paulo para salvá-lo. Se você ler o texto, não é Paulo que vai até Cristo, é Cristo que vai até Paulo. Não é Paulo que busca Jesus, é Jesus que busca Paulo. Paulo não precisava de Jesus, era Jesus que precisava de Paulo. Por quê? Porque ele era esse homem dos 3 mundos. O judeu, ele detinha o conhecimento da espiritualidade da lei. Nos romanos, ele tinha nacionalidade por herança. E dos gregos, ele tinha o domínio da língua.
Aí, o que vai acontecer? Vai acontecer algo poderoso. Coloca Atos 26:13. Na hora que ele vai se converter, tem algo poderoso em Atos. Olha aí. Ao meio-dia, então olha o horário. Ó rei. Isso aí é Paulo falando para o rei como que ele se converteu. Lucas já tinha falado no capítulo 9 e no capítulo 13. Agora ele está no 26, pela terceira vez. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia ao esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo. Por que o nome dele é Saulo? Porque é uma homenagem ao rei Saul, porque ele era da mesma tribo do rei Saul. Ah, Entendeu? da tribo de Benjamim. De Benjamim. Olha lá, Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora que tem um mistério. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu quero chamar a atenção agora de quem está assistindo o podcast para a palavra que Jesus dá para Paulo na hora que ele vai converter. Jesus diz assim: olha, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Deixa eu explicar para você que até hoje não se converteu, para você que até hoje não teve um encontro com Jesus. Eu vou falar para você como Jesus disse. Olha o que Jesus disse: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Você sabe o que é o aguilhão? O aguilhão é um pedaço de ferro com uma ponta pontiaguda. Essa expressão se remete ao fato do touro ser marcado com uma espécie de marca especial, o definindo como propriedade de alguém. Era muito comum usar um ferro quente para marcar os animais. Daí o boi recalcitrava na hora de ser selado. Quando o dono do boi chegava com aquele ferro quente para marcar o boi, ele recalcitrava, ele dava coice, ele ficava agitado. Eu quero te dizer o que Jesus disse: dura coisa é recalcitrar. Jesus foi trabalhando. Escute isso, Ronildo. Paulo não se converteu de repente. Não se converteu. O fato aconteceu no caminho de Damasco, mas na verdade Jesus já vinha trabalhando na vida de Paulo desde a morte de Estevão. Jesus já vinha ferroando a mente de Paulo, a consciência de Paulo, desde o dia que ele consentiu na morte do inocente, do diácono Estevão. A oração de Estevão ainda latejava na alma de Paulo. Posso te dizer uma coisa? Jesus transformou o touro furioso num cordeiro dócil. Aprenda isso, você que está aí participando. A rendição de Paulo foi repentina, mas a convenção foi progressiva. Olha o que Jesus está dizendo: dura coisa te recalcitrar contra os aguilhões. O que significa? Que Jesus já vinha dando umas ferroadas em Paulo, mas ele estava se comportando como um bicho selvagem. Ele estava dando, ele não queria aceitar. Rebelde, né? Coração duro. É isso que você, muitas das vezes, está fazendo. Jesus está te chamando. Jesus está usando as circunstâncias da vida. Jesus está usando os problemas da vida e você está igual um boi rebelde recalcitrando. Mas não adianta recalcitrar. O que Jesus fez com Paulo, ele vai fazer comigo, com você e com todos aqueles que ele tem um propósito. Agora deixa eu te mostrar coisas poderosas do Paulo convertido. Está aí nesse texto. Olha 3 coisas violentas que acontecem. Ao meio-dia, vi no caminho uma luz do céu que excedia ao esplendor do sol. Primeira coisa que acontece com Paulo no momento que ele vai se converter. Paulo vê uma luz, e essa luz brilhava mais do que o sol. E que luz era essa? Era o próprio Senhor Jesus. Era uma luz literal. Agora presta mais atenção, ele ficou cego
cuja claridade me envolveu a mim e os que ia comigo. Tanto é que quando ele sai desse episódio, ele está cego. Sabe o que significa isso? Foi necessário Jesus cegar os olhos físicos de Paulo para que os olhos espirituais sejam abertos. Segunda coisa que acontece com Paulo aí, olha o que acontece com Paulo. Caiu do cavalo, olha lá, verso 14. Caindo nós todos por terra. Olha que coisa linda. O touro selvagem, Ronildo, estava sendo dominado. Paulo estava acostumado a jogar as pessoas no chão, agora quem estava no chão era ele. Ele que caiu. Ah! Ele estava acostumado a jogar os outros no chão, agora ele tinha caído do cavalo. Ali o touro foi cair, jogado por terra, né? Caiu. O Senhor quebrou todas as resistências de Paulo e o dominou. Agora tem uma terceira coisa muito forte nesse texto, olha lá. Ele ouviu a voz. Indo por terra, ouviu uma voz que me falava. Então a primeira coisa que acontece com ele vê a luz. A segunda coisa, ele é quebrantado, porque ele cai por terra. Mas a terceira coisa, ele escuta: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aí o próprio Saulo teve que responder: quem és, Senhor? Antes ele perseguia Jesus e agora está chamando Jesus Senhor. Os especialistas acreditam que este episódio aconteceu quando Paulo tinha por volta de 28 a 30 anos de idade. Foi algo, uma conversão linda e maravilhosa, que a gente poderia falar tantas outras coisas a respeito dela, e nunca mais Paulo foi a mesma pessoa. Você sabe assim, vou te deixar prosseguir, mas eu vou deixar uma palavra para você que está assistindo esse podcast. Deixa eu te dizer uma coisa, qualquer pessoa é apenas uma pessoa, até que Jesus passe pela vida daquela pessoa, porque depois que Jesus passa pela vida daquela pessoa, aquela pessoa nunca mais será a mesma. Jesus passou um dia pela minha vida e eu nunca mais fui o mesmo. O mesmo Jesus que passou na vida de Paulo, que passou na minha vida, e a nossa vida nunca mais foi a mesma, é o mesmo que quer passar na sua vida e te transformar para que você nunca mais seja o mesmo. Hein? Amém. Pastor, e assim que ele ficou cego, depois Ananias, né, impôs as mãos sobre ele, e Ananias. ele recuperou a visão, ficou sem comer nesses dias. E a partir daquele momento, Paulo, a mudança de vida que ele procurou na vida dele já foi praticamente imediata, né? Foi. E como é que foi dali para frente? Ele esteve onde? Assim que ele recuperou a vista, ele continuou na região de Damasco um tempo? Como que foi? Ó, não foi vida fácil, não. Foi vida fácil, não. Foi vida transformada. É isso que as pessoas não entendem. Vida transformada não significa vida fácil. Significa vida transformada. Porque, veja bem, Paulo sai do episódio cego, literalmente. Jesus cegou os olhos físicos para que ele tivesse os olhos espirituais abertos, ok? Antes ele tinha os olhos espirituais fechados e os olhos físicos abertos. Jesus, então, muda isso. E ele sai literalmente cego dali. E ele vai, então, se hospedar ali em Damasco. Aí Deus vai levantar um homem chamado Ananias. Olha que coisa poderosa. O Senhor diz assim para Ananias: vá à rua direita, acha a casa onde está Saulo, impõe as mãos sobre ele, ora que eu vou curar. O que Ananias falou? Eu não. Eu também não iria. Porque Paulo foi ali para fazer o quê com eles? Matar. Ah, tá. Então Deus estava pedindo a Ananias para poder curar o homem que foi ali para poder matá-los. Devolver as vistas para um homem que Ia tirar deles. o povo. É. É. Você entendeu? Ananias teve que ter muita obediência à voz de Deus. Inicialmente ele falou: não, Senhor, não vou não, mãe. Porque esse cara saiu lá para poder vir, para poder tirar a vida dos cristãos, agora ele está cego, o Senhor quer que eu oro para ele ser curado? Eu vou orar para o Senhor terminar de matar ele.
É verdade. Aí Ananias vai lá, vamos continuar. Ananias vai lá, ora pelo apóstolo Paulo, as escamas dos olhos dele caem. A história diz que ele começa a pregar ali mesmo em Damasco. Olha a transformação, que coisa poderosa. Ele foi para Damasco para matar. E ele chega em Damasco convertido, transformado, e ele agora começa a pregar o evangelho. E é por isso que eu digo, isso que é converter. A palavra converter é mudança de sentimento, de direção e de propósito. O Paulo foi na missão de tirar a vida, e depois que ele teve o encontro real com Jesus, ele agora estava gerando vida. Ele estava pregando. Aí, o que acontece? Ninguém acredita. Aos olhos humanos é quase que inacreditável, né? Ninguém aceita, não, hein? Ninguém aceita. A fama de Paulo já corria ali. Paulo era famoso como um ditador, um déspota. Era o homem mais temido dos cristãos. Era, era. Paulo foi o melhor homem do judaísmo, como também foi o melhor homem do cristianismo. Por que ele foi o melhor homem do judaísmo? Porque ele seguiu ao pé da letra, a ponto de querer matar quem saía do judaísmo. Depois se tornou o homem mais especial do cristianismo. Então, veja bem, ninguém acreditou na palavra de Paulo. A perseguição foi tão ferrenha ali na cidade de Damasco que Atos diz que ele teve que sair fugido num cesto. Colocaram Paulo num balaio, num cesto de alimento, e desceram ele por uma fresta da parede, para ele não ser morto em Damasco. Porque os próprios judeus já estavam cercando ali para ver descobrir onde que ele Talvez, estava. gente, era uma farsa, podia ser um embuste. Ele podia estar fantasiando que ele se converteu para poder reunir ali e matá-los. Por isso que antes disso acontecer, eles começaram a perseguir Paulo. Aí o que Paulo faz ali? Ele vai fugir. Coloca por favor Gálatas 1:17. Paulo vai fugir. Paulo vai fugir agora por causa disso, olha lá. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que antes de mim era apóstolo, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias e não via nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista, não, tá vendo? Ele não era conhecido de vista da igreja da Judéia, que estava em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu, anuncia agora, olha a transformação, a fé que antes destruía. Que coisa linda! E glorificavam a Deus a respeito de mim. Então, Paulo, logo depois que fica cego, Ananias ora, ele é curado, ele tenta pregar em Damasco, não consegue porque há uma perseguição, uma conspiração, ele foge para a Arábia, fica 3 anos. O que ele fica fazendo 3 anos na Arábia? Ele fica tendo um intensivo com Jesus. Quando ele diz, eu aprendi diretamente de Jesus, São esses 3 anos são na esses Arábia. 3 anos. Ele fala, o evangelho que eu anuncio não foi o homem que me ensinou, foi a revelação que eu tive de Jesus. Quando é que Paulo esteve com Jesus? Nesses 3 anos que ele se converte, sai de Damasco, perseguido, e vai para a Arábia. Aí depois de 3 anos ele volta, ele vai ter 15 dias com Pedro, ele encontra com Tiago, irmão de Jesus, e a igreja da Judéia não conhecia ele, mas só de ouvir falar. Olha lá, verso 22. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia. Está vendo que igrejas está no plural? Então já era um crescimento, um movimento já bem expansivo. Que estava em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer. O que eles tinham ouvido dizer? Aquele, que é Paulo, né? Que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. Então ali agora, Paulo não vai ter vida fácil. Aí, depois desses 3 anos que ele fica com Jesus na Arábia, ele volta a Damasco, Jerusalém, Síria e Cilícia.
E, pastor, quando antes da gente falar um pouco mais sobre a gente falar sobre as viagens, Sei. eu gostaria de perguntar ao senhor uma coisa muito interessante, que assim como o senhor falou que Paulo, ele não foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, mas ele foi escolhido pelo próprio Jesus, né? Como o senhor está falando sobre a questão quando ele caiu Sim. na estrada de Damasco. Isso fazia também com que ele precisasse todo o tempo provar a fé dele, né? Como o senhor falou, a questão, uns não acreditavam, outros não aceitavam. E a gente sabe que Paulo, ele tinha a teoria, né? A sua base da teologia que ele defendia. Eu gostaria de perguntar ao senhor qual era essa base da teologia de Paulo. Sim. Coloca, por favor, Romanos capítulo 5. A pregação de Paulo é Era, simplesmente um desvendar do coração de Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Então, olha aqui para mim, pessoal, a grande teologia paulina que revolucionou o mundo daquela época é a justificação pela fé. Até então, o homem acreditava que era justificado pelas obras. Aí vem o apóstolo Paulo pregando a justificação, a salvação pela fé. O homem não se torna justo diante de Deus por aquilo que faz. O homem se torna justo diante de Deus por aquilo que crer. Inclusive, haja visto que esta foi uma das teses que o reverendo Martim Lutero defendeu na Reforma Protestante, quando ele crava as 95 teses na porta do Castelo de Gutenberg, na Alemanha. E qual era uma das teses? Salvação pela graça mediante a fé. Porque o apóstolo Paulo, como precursor, o Espírito Santo revelou a ele, olha que coisa linda, tendo sido, pois, justificado pela fé. Então a teologia de Paulo incomodava, a teologia de Paulo revolucionou o mundo daquela época, porque até então o homem acreditava que era o que o homem que fazia, o que o homem fazia para Deus. Mas Paulo diz: não é o que o homem faz para Deus, mas o que Deus faz para o homem. O que vai justificar o homem não é. Não, o que justifica o homem não são as obras que o homem pratica, mas o que justifica o homem é crer na obra que Jesus praticou na cruz. Então, Paulo vai escrever, inclusive, Romanos, Ronildo. Romanos é a carta mais teológica da Bíblia, o maior compêndio teológico com profundo. Nós poderíamos passar anos tentando estudar a complexidade da teologia paulina escrita aos Romanos. mais detalhada, mais Olha para você profunda, ver né? que olha os resultados, olha os resultados, está no texto, Ronildo. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Não é paz de Deus, é paz com Deus. Por quê? Porque o pecado nos separou o homem de Deus. Mas Jesus Cristo, ele jogou o muro da separação por terra, o véu do templo se rasgou. E o homem que estava em guerra com Deus agora está em paz. Olha lá, não é paz de Deus, é paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, o homem pode estar em paz com Deus por causa de Jesus. Também pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, segundo benefício da justificação pela fé. Graça. O que é graça? Favor recebido e não merecido. A gente não merece, mas por aquilo que Jesus fez. Então, Paulo vai listando aí vários benefícios. Então, a teologia paulina ela é revolucionária porque ela tira o amparo da salvação nas obras humanas e coloca na obra redentiva de Cristo. E agora, aquele que crê em Cristo é salvo. Tanto é que Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ser considerados
justiça de Deus. O que é ser justiça de Deus? É poder entrar na presença de Deus sem espírito de culpa, inferioridade ou espírito de condenação, como que se o pecado nunca tivesse existido. Então, a grande revelação da teologia paulina é cunhada, amparada na obra redentiva de Jesus na cruz do Calvário, não na obra do homem. Porque, por melhor que seja a obra do homem, a Bíblia diz que a justiça humana é como trapo de imundície. Você sabe que há duas teorias para trapo de imundície? A primeira teoria, a Bíblia diz a justiça do homem diante de Deus é como trapo de imundície. Você sabe o que é trapo de imundície? Primeiro, quando a mulher menstruava, ela colocava pano para tampar o fluxo de sangue. Aquele Sim. pano todo sujo de sangue, aquilo era trapo de imundície. Tem uma segunda teoria de trapo de imundície. Sabe quando a pessoa pegava lepra? A pessoa aí pegava as bandagens e colocava na lepra, enchia de pus, casca de pele. Quando tirava aquele pano, tinha pus e pele. Tá? Essa cara que você está fazendo aí, de novo, isso, a justiça humana é isso diante de Deus. Vale nada. Por isso que agora Paulo vai revolucionar tudo, dizendo: não é vocês que se salvam. Vocês são salvos se crê em Jesus Cristo. Por isso que lá diz, tendo sido, pois, justificado pela fé. Esta é a grande teologia que simplesmente fez de Paulo o maior missionário de todos os. Glória a Deus. O conhecimento humano não é nada, né, pastor? Nada. Ah, Pastor, a primeira viagem missionária, vou falar um pouco sobre. ah, Ela aconteceu, né, a Galáxia, né, é na Macedônia, na Acaia e na Ásia. Pastor, por volta de qual ano e quantos anos que duraram a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé? então vamos lá. Começar a falar agora um pouquinho, né, das viagens. A primeira viagem missionária de Paulo está registrada em Atos capítulo 13. Então, para quem está participando, veja bem, presta bem atenção nesse detalhe que eu vou compartilhar. O livro de Atos, ele tem dois personagens que governam ele. Atos de 1 a 12, nós vamos ver o apóstolo Pedro. Atos 13 em diante, nós vamos ver o apóstolo Paulo. Então, o livro de Atos, ele tem esses dois personagens Protagonistas, né? principais. Primeiro, Deus começa a usar Pedro para pregar aos judeus, e depois que Pedro sai de cena, Deus vai começar aí na primeira viagem agora a usar o apóstolo Paulo a partir de Atos 13. Então, ali por volta do ano 40 ao ano 50. Não tem como precisar quanto tempo foi a viagem, mas aproximadamente ela aconteceu entre o ano 40 e 50 depois de Cristo. O ponto de partida foi Antioquia. Por que Antioquia? O lugar que havia se tornado um tipo de centro do cristianismo entre os gentios. Basicamente, a viagem foi concentrada pela ilha de Chipre, a parte sudeste da província de Roma, na Galácia. Barnabé começou sendo o líder. Barnabé era o líder. Aí Paulo era o pregador oficial e o João Marcos o auxiliar. Então, a primeira viagem, nós tínhamos 3 pessoas. Barnabé, que era o mais experiente, inclusive o Barnabé foi o Ananias, foi o cara que Deus usou para curar, ok? Mas o Barnabé foi o que Deus usou para introduzir Paulo no colégio apostólico. Foi Barnabé que levou Paulo para Jerusalém, foi Barnabé que levou Paulo para Antioquia, foi Barnabé que reuniu os discípulos e falou: agora ele é um dos nossos. Barnabé, Paulo deve muito, muito da vida dele. Talvez nós não teríamos Paulo se não tivéssemos primeiro Barnabé. Barnabé foi uma espécie de dobradiça para a vida de Paulo. O que é a dobradiça de uma porta? É o que permite ela abrir e fechar. A porta de Paulo só foi aberta por causa de Barnabé. Beleza. Barnabé sai como líder dessa primeira viagem. Paulo era o pregador oficial. Qual que era a mensagem? Justificados pela fé. Que nós acabamos de comentar. Sim.
E quem era o auxiliar na oportunidade? O João Marcos. Só que aí nós somos informados, literalmente, que nessa primeira viagem, João Marcos os deixa, os abandona e volta para Jerusalém. A partir desse ponto, então agora o apóstolo Paulo assume a liderança dessa missão. E eles vão implantar a igreja, passando pelas cidades, andando a navio, evangelizando e usando as sinagogas, os colégios, as praças, as vielas, para poder pregar a Jesus Cristo crucificado e ressuscitado e a justificação pela fé naqueles que creem em Cristo. E, ô pastor, é notável que o ministério do apóstolo Paulo, ele foi muito frutífero, né? Foi. Ele andava na dependência de Deus, mas a gente observa que ele tinha algumas estratégias de evangelismo, que eram também muito produtivas. E essas estratégias que o apóstolo Paulo usava, pastor? Ó, veja bem, não tinha rede social, não tinha Instagram, não tinha rádio, não Não, tinha o estúdio aqui, ó. Como é que é o nome do estúdio? não. Que é algoritmo. Algaritmo. Pô, não tinha nada disso, não tinha podcast, gente. Não tinha como o Paulo ir para Jerusalém, gravar um podcast e você assistir aí da sua casa, igual você está me assistindo. Tinha que ralar mesmo. Ah, tinha que descer do barco, tinha que molhar os pés, rapaz. Paulo, como nós falamos no início, de onde que vinha o conhecimento, né? Essa qualificação, melhor dizendo. Então, Paulo ele era muito estudioso. Paulo, como ele era um homem de três mundos, ele estava à frente de muita gente. Então, vou passar bem rapidamente. Primeiro, as metodologias dele, as estratégias dele. Primeiro, ele trabalhava nos grandes centros urbanos, porque ali era mais fácil para pregar para mais pessoas. Ok? Uhum. Então, ele procurava onde tinha a massa de gente. Segundo, ele pregava nas sinagogas, porque lá ele alcançava os judeus. Ele chegava na cidade, primeira coisa que ele procurava saber é onde tinha uma sinagoga. Porque sábado de manhã ele sabia que os judeus estariam reunidos ali para estudar. E ele entrava então com a palavra, porque ele também era judeu, pregando a justificação pela fé. E até nisso ele era diferenciado, né, pastor? Porque ele pregava tanto também, tinha essa preocupação com os judeus também, não só com o Todos, gentil, né? todos ele pregava. Paulo pregou a três classes: judeus, gentios e reis. Você pegar o ministério de Paulo, a gente pensa que ele veio só os judeus. Não, ele fala, perdão, a gente acha que ele veio só os gentios. Mas não é isso não. Quando ele vai ter a conversa com Pedro no concílio de Jerusalém, ele fala assim: então beleza, você fala para os judeus, porque Pedro já vinha falando para os judeus. Eu não acabei de falar que Pedro era o cara que governou o Atos de 1 a 13? Então Pedro já estava estabelecido com a mensagem judaica. Então Paulo falou assim: já que você já está pregando para os judeus, fica aí. Eu vou pregar para os gentios. Mas por que ele falou que ia pregar para os gentios? Porque Pedro já estava. Mas quando tu pega a vida de Paulo, você vai ver que ele prega tanto para judeus quanto Pra para gentios, gentios. e Paulo tem um ministério diferenciado. Como ele era muito estudioso, ele prega para os reis. Ele vai adiante de Félix. Diz lá que Félix quase se converteu. Meu Félix assim: se você me falar mais um pouquinho, eu aceito Jesus. É, Entendeu? Como é que o cara era. O cara era fora da curva, cara. a linguagem do cara era Era no nível. erudita. Ele sabia falar para um cara na praça como conversar com o rei. Então ele usava a pregação nos centros urbanos, nas sinagogas. Ele focava a pregação na comprovação de que uma nova dispensação estava sendo cumprida, que é a justificação pela fé. Ele percebia as características e as necessidades dos seus ouvintes. Quando é que você vê que Paulo vai pregar as necessidades dos seus ouvintes? Quando ele chega em Atenas e fala e prega sobre o Deus desconhecido. Porque tinha tantos deuses lá que, se ele falasse o nome do Deus dele, só seria mais um. Ele fala: vou hoje pregar o Deus desconhecido. Ele atraiu a E curiosidade de pois, todos. viu como é que Paulo ele sabia a necessidade de seus ouvintes? Então, ó, outra estratégia, ele mantinha contato com as comunidades cristãs já estabelecidas através de visitas, de carta,
de mensageiro. E, por último, ele estava atento às desigualdades social da época e promovia unidade entre ricos e pobres, gentios e judeus. E ele solicitava que as igrejas mais ricas ajudassem as igrejas mais pobres. A gente vê isso várias vezes, né? Ele pedindo que os crentes de Corinto, que era rico, pudessem ajudar os Pessoal, irmãos mais necessitado. necessitados da Judéia. Então, Paulo era um pregador que eu costumo dizer o seguinte: ele tinha na mão a Bíblia e na outra mão o jornal. E ele conseguia contextualizar a palavra de Deus à vida do povo. Eu acho que isso que falta muito nos pregadores de hoje, saber contextualizar o que a palavra de Deus diz com essa sociedade que nós estamos vivendo. A palavra de Deus não mudou, mas a sociedade tem mudado. As palavras, os tempos e as regiões, né? Claro, costumes de cada região. E Paulo sabia muito bem disso, teve muito êxito nesse fato. Pastor, método de trabalho, né, nós sabemos, por exemplo, que ele plantou várias igrejas, né? Inclusive, eu vi num livro da Quadrangular do ano 2017 que fala que Paulo plantou provavelmente na faixa de 52 igrejas. E ele teve muito sucesso. A gente pode dizer que ele teve muito sucesso nesse método, né? Que ele tinha um método. Por exemplo, pastor, como que funcionava o método dele? Primeiro ele fazia o evangelismo, depois tinha um projeto assim de edificação. Como que o apóstolo Paulo ele tinha ali uma sequência, um método de trabalho? Não, veja bem, não era um método. Ele agia de acordo com a necessidade da cidade. Veja bem, nós estamos falando de implantação. Então, por exemplo, se eu pegar você aqui hoje, você implantar uma igreja lá na África, você vai ter que chegar lá e ver a necessidade. E baseado nessa necessidade é que você desenvolve um método. Não é um método pronto, não é uma receita de bolo. Não, cada cidade que Paulo chegava, ele usava um método de acordo com a necessidade. Tanto é que tem cidade que ele chegou que ele foi chamado de tagarela. Por quê? Porque ele falou demais, falou difícil. Aí ele chegou noutra cidade, já não usou mais esse método, porque ele viu que não usou. Mas via de regra, igual eu falei, ele chegava e procurava a primeira sinagoga. Depois da sinagoga, ele ia para os centros urbanos. Algumas vezes ele falava em escolas judaicas também. Falava nas escolas, como ele era muito instruído nos pés de Gamaliel, ele tinha condição de debater com os alunos. Mas deixa eu deixar bem, que fique bem claro, ele não tinha um método, não. Ele chegava, via a necessidade e, de acordo com a necessidade, ele aplicava o que precisava. Isso é tão fato. Eu já pastoreei várias igrejas. Eu não tenho um método, não, é porque cada igreja vai ter uma necessidade. Entendeu? A Sim, palavra é a mesma para todas as igrejas. Mas de bairro para bairro muda. Quer ver uma coisa? Tem bairro que a maior dificuldade é alimento. O bairro é tão carente, tão pobre, ok? O que o pastor vai trabalhar ali? Ação social. Agora, o pastor o cara que é pastor na Savassi, lá tem alguém passando fome? Não. Lá o problema é o quê? Droga. Não adianta ele dar cesta básica. Aí vai ter que fazer o quê? Um trabalho da questão voltada para as drogas. Então, é a necessidade faz o método. E era assim que Paulo agia. Deu para entender? sim, sim. Ele fazer o evangelismo. Tá. Pastor, e o senhor vê alguma semelhança nos dias atuais da forma que Paulo trabalhava? Essa visão. Visão. Paulo era um homem visionário, né? O senhor Não, eu vê, vejo, eu o senhor vejo. vê. O que eu quero colocar aqui? A gente não pode engessar o evangelho. O evangelho não vai mudar, eu sei disso. Mas a abordagem vai depender das pessoas que você vai trabalhar. E Paulo era muito criativo, né? Igual a parte que o senhor falou de Coríntios mesmo. Ele chegou lá Isso aí, pois é. Eu vejo muita semelhança. Então, veja bem, deixa eu explicar um negócio aqui para a gente definir isso. E quem está ouvindo, vendo, vai entender. Uma coisa são princípios e outra coisa são métodos.
Métodos muda de lugar para lugar. Princípio é o mesmo em todo lugar. Vou repetir. Hum, Uma coisa são princípios, outra coisa são métodos. Para hum. cada igreja, para cada lugar, para cada geografia, pode ter um método diferente. Mas o princípio, que é a palavra de Deus, não muda, é universal, é para todo mundo. Ok? Ok, entendi, pastor. É, pastor, e passando essa primeira viagem missionária, Uhum. houve haver uma expansão, um sucesso, assim, da igreja, o evangelho aumentando, se espalhando. E teve também muitos judeus se convertendo, muitos gentios também se convertendo. E aí começou a haver alguns atritos, né? Sim. Alguns pensamentos que Deus queriam que os gentios fossem de certa forma, que só assim eles poderiam viver bem e de forma unida. Num ponto que houve para a história da igreja um fato muito interessante, muito importante, que Sim, foi o concílio que foi, aconteceu em Jerusalém. foi. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós qual foi o motivo e qual foi a importância desse grande evento, desse concílio para a história da igreja. Vamos ver, coloque em tela, por favor. Coloque em tela, por favor, Atos, capítulo 15, verso 28. 15, 28. Olha lá o que diz. Isso é o concílio. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então era um parecer divino e humano. O nós ali é a igreja. Não vos impor mais encargo algum. Por que não impor mais encargo algum? Porque os judeus estavam colocando sobre os gentios tido uma carga doutrinária, nem eles mesmos eram capazes de obedecer. Querendo judaizar o cristianismo. Pronto. E o cristianismo não pode ser judaizado e nem paganizado. Só tem que ser cristianismo, como ele é. E aí, então, estavam querendo impor a circuncisão dos gentios para que eles sejam salvos. Paulo não aceita. Paulo também era judeu, como nós falamos, da classe mais zelosa dos fariseus. Tinha muita autoridade para falar, Do né? assunto, ele desce a Jerusalém com Barnabé para ter uma mesa, um gabinete com os discípulos, principalmente Tiago e Pedro, que eram os líderes da igreja de Jerusalém. Tiago era o pastor da igreja de Jerusalém e Pedro era o cara mais experiente, mais velho deles. Então, Tiago e Pedro estavam na liderança da igreja de Jerusalém. E aí, Paulo e Barnabé estavam trabalhando por aí, evangelizando, até que chegou aos ouvidos dele que agora os gentios deveriam se circuncidar para serem considerados cristãos salvos. Paulo desce a Jerusalém para ter com Barnabé essa mesa, esse gabinete com os discípulos, e a mesa, o assunto era doutrina da salvação, soterologia. Paulo bate na mesa e diz: que conversa é essa de querer impor na vida dos gentios da nova aliança, da nova dispensação, justificados pela fé e não pela obra? E fique definido esse papo entre nós aqui. Aí que eles vão expedir uma carta e que diz: isso aí eu estou lendo o que eles vão ler nas igrejas. Todas as igrejas recebem essa carta. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Aqui estão 4 coisas que é de comum acordo, que não pode nem para judeu e nem para gentio. Para todas Primeiro, as igrejas, né? para todas. Primeiro, abster-se de coisas sacrificadas a ídolos. Nada consagrado a ídolos podia. Segundo, não podia comer o sangue. Daqui a pouco eu explico. E da carne sufocada também não podia. E da fornicação, das quais coisas bem sabeis de vos guardastes em vos vá. Então, olha para você ver, de tanta lei que eles queriam colocar sobre os cristãos novos convertidos, se resume apenas em 4. E agora, para o cara ser considerado crente, salvo, ele não precisava circuncidar. A circuncisão foi transformada no batismo nas águas. A igreja primitiva só considerava um gentio salvo depois do batismo.
Então, você que está vendo aí ainda não se batizou, você precisa tomar essa decisão, descer as águas do batismo, porque você só é aceito no reino do Espírito quando você nasce de novo nas águas. No judaísmo, quando é que o cara era considerado um judeu da aliança? Na circuncisão. Quando é que nós somos considerados um cristão da aliança? No batismo. E agora, então, tem 4 coisas que o Colégio Apostólico de Jerusalém, no concílio, com o Espírito Santo, vai definir. E se você notar, 3 coisas aí, ó, é usos e costumes. Ó, sacrifício, não comer nada de sacrifício a ídolo, sangue, não pode comer sangue e nem carne sufocada. Por que coloca essas 3 proibitivas? Porque judeus e gentios iam ter que conviver na mesma igreja. E para não criar conflito entre gentios e judeus, resolveu proibir isso. Mas lá na frente, quando separa gentil de judeu, Paulo diz assim: comei tudo que há no mercado. Paulo é fenomenal. Paulo é um camarada de uma teologia muito à frente da nossa. Como é que ia conviver o judeu crente e o gentil crente? Eles iam brigar. Então Paulo vira e fala assim, ó, não coma coisa consagrada a ídolos, não coma sangue e nem coma carne sufocada. Ok? Porque para não ter atrito. Aí depois, lá na frente, quando as igrejas se dividem, Paulo escreve, comei tudo que está no mercado. E aí já não teria mais confusão nas igrejas. Então, o que nós estamos vendo em Jerusalém? Uma redefinição de doutrina. Se não fosse esse concílio de Jerusalém, nós não seríamos crente, porque teria doutrinas que nós, como gentil, nunca seríamos capazes de cumprir. E você sabe o que eles estavam querendo? Não, é sério. Vou gastar um minuto nesse tópico, sabe por quê? Eles estavam querendo acrescentar alguma coisa à salvação. E a salvação não precisa de acréscimo nem de decréscimo. Aquilo que Jesus fez na cruz é suficiente para salvar o pecador. Eles estavam querendo colocar um penduricário na salvação. A salvação não precisa de acréscimo, repito, e nem de decréscimo. O que Jesus fez na cruz pela nossa vida é tão perfeito que não precisa de mais nada. Nós não precisamos de doutrina de judaísmo e nem de prática de paganismo. Se a gente for só cristão, já estamos no centro do coração de Deus. Por isso que esse concílio é interessante, porque ele redefine a doutrina da igreja o resto da sua história. Tá lá? Vamos lá, pastor. Nós vamos para qual viagem? Agora nós vamos começar aqui a falar sobre a segunda viagem missionária, que foi na parte de Filipos, Sim. Tessalônica, Vamos lá? Bereia, Atenas, Corinto e Efésios. Vamos lá. Pastor, por volta de qual ano e quanto tempo aproximadamente durou essa segunda viagem missionária? E aonde o apóstolo Paulo estava nesse intervalo Sim. da primeira e da segunda viagem? Então tá, essa segunda viagem, ela já tem um propósito diferente da primeira. A primeira viagem foi para a implantação. A segunda viagem já foi para a consolidação e abertura de novas. Então, o propósito dessa viagem foi Paulo visitar os irmãos que já foram convertidos na primeira e ainda abrir outras que estavam pelo meio do caminho, como você citou aí. Então, aí agora a temática muda. A temática muda. Eu acho isso interessante, porque Paulo era tão zeloso, que ele ganhou, mas depois ele voltou para cuidar. Deixa eu ver como que estão os irmãos daquela cidade. Deixa eu ver como é que estão os irmãos daquela outra cidade. Acompanhar, seja por carta, mensageiro. É o que nós e chamamos pessoalmente. hoje de discipulado, consolidação, entendeu? E hoje é muito mais fácil, porque hoje tem outros mecanismos que dá para fazer isso. Paulo não tinha, ele tinha que ir pessoalmente, ok? Então veja bem, nessa segunda viagem, aí também há uma discordância entre eles. Por que que há uma discordância? Porque o Barnabé, ele quer levar quem? O João Marcos. E o Paulo não vai aceitar levar o João Marcos. Ele agora quer levar quem? Silas.
que a Bíblia chama de Silvano. Por isso, os dois dividem aí. A primeira viagem de implantação foi os três, lembra? Paulo, Barnabé e João João Marcos. Marcos. Barnabé como líder, Paulo como pregador oficial e João Marcos como o auxiliar. João Marcos desiste e volta para Jerusalém. Pegou? Na segunda viagem, que é a viagem de consolidação e outras de implantação, aí Barnabé quer levar quem? O João Marcos. Paulo fala, não quero levar mais João Marcos. Ele abandonou na primeira. Agora nós vamos colocar quem? Silas. Tanto é que quando você vai ver que Paulo está preso na prisão, eles vão cantar à meia-noite, é Paulo e quem? Paulo e Silas. Paulo e Silas. Era para ser Paulo e o Marcos, mas Marcos não foi, aí o Silas foi preso no lugar dele. Isso aí se deu pelo ano 50 ao ano 54. 50, 54. É, a primeira se deu ao ano 44, por aí, a 50. Essa aqui já deu de 50 a 54. Não tem como precisar o tempo que elas duraram, mas a gente tem mais ou menos um intervalo em que elas aconteceram, Mais ok? rápido, né? É. E onde que ele estava nesse intervalo da primeira e da segunda? Provavelmente, quando Paulo estava entre essas viagens, sempre ele ficava em cidades portuárias, como Corinto, Éfeso, porque naquela época o modo mais rápido de se locomover era É. navegação. E ele chegou a voltar para Antioquia alguma vez, depois que saiu de lá? Não, ele volta a Antioquia depois. Volta a Antioquia, Mais pra frente. mas de onde que ele saiu, onde que era porque Antioquia, na verdade, era a maior explosão eclesiográfica daquela época. Foi ali que os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristão. Porque ali foi aonde, veja bem, estava tendo perseguição no mundo inteiro contra os cristãos. Ali eles se refugiaram. Ali, por isso, dali parte a primeira de Paulo. E aonde que ele vai ficar nos intervalos de viagens? Sempre em cidades portuárias. Para quê? Para poder partir ou escapar, uma Passar vez que a certo. sua vida estava o tempo todo em perseguição. Entendi. Pastor, vamos passar na terceira viagem missionária. Vamos lá. Galácia, Frígia, Ásia e Efésios. Foi. Aí a mesma pergunta aqui inicial. Por volta Sim. de qual ano e quanto tempo mais ou menos durou a terceira viagem Ó, missionária? essa segunda dele, que nós acabamos de falar agora, que foi até o 54, mais ou menos, essa aqui já vai pegar do ano 60 para o ano 64. Agora, presta bem atenção, essa terceira viagem já tem outro propósito. A primeira foi de implantação, a segunda foi de consolidação. Essa terceira viagem que Paulo fez foi de supervisão, porque aí as igrejas já estavam mais desenvolvidas, as igrejas já tinham crescido, as igrejas já tinham membros. Aí quem que vai com ele? Agora não vai nem Silas e nem João Marcos. Agora vai outros dois, o Timóteo e o Eratos. Eratos? Timóteo e Eratos. Mas Eratos não desponta para o ministério. Quem realmente desponta é o Timóteo. Timóteo. Aí nessa terceira viagem de supervisão, Timóteo vai aprender a pregar, a implantar igrejas e a resolver problemas. Paulo usa a terceira viagem dele nessas cidades para quê? Na verdade, se você perceber, Paulo sempre está refazendo a mesma trajetória da primeira viagem e agregando outras. Então ele vai na primeira, implanta. Aí ele volta na segunda, visita todas as implantadas e mais algumas que ele acha pelo caminho, implanta. A terceira, que vai supervisionar, ele passa por todas da primeira e da segunda e acha mais algumas. Só que aí ele vai mudando. Na primeira, o João Marcos. Na segunda, ele leva o Silas, que ele está preso. E na terceira, ele vai treinar o senhor Timóteo. Tanto é que Timóteo se torna o filho na fé de Paulo. Timóteo vai aprender a pregar, Timóteo vai aprender a abrir novas igrejas e Timóteo vai aprender a resolver problemas. E provavelmente ele ficou em Éfeso. Em Éfeso? Nessa viagem. Provavelmente ele ficou quieto lá na cidade de Éfeso, que era o maior centro comercial
daquela época do mundo lá. Passou uma pergunta que muitas pessoas já me perguntou e deve ter perguntado para o senhor também. Em qual momento que o Paulo conheceu o Lucas? Lucas conheceu o Paulo? Foi numa dessas viagens missionárias? Só curiosidade mesmo. Tem pessoas que perguntam, porque ele não chegou a viajar em nenhuma viagem com ele, né? Não, não. Mas ele é um Mas eu vou te determinado explicar, eu vou te explicar. Lucas chega na vida de Paulo no final. final. Eu vou te explicar como. Paulo está preso em Roma. Lucas é médico. É. Lucas tinha autoridade para entrar e sair de qualquer lugar. Então ali que ele foi convertido. Paulo, como estava doente já e preso, Lucas tinha autorização como médico para visitar os doentes. E ele encontra Paulo. Tanto é que a grande parte das cartas de Paulo é Lucas que vai escrever o ditado oral, porque Paulo já não conseguia mais escrever. Então, a influência de Paulo sobre Lucas se dá por causa da sua profissão, que ele tinha livre acesso a todas as pessoas, inclusive os presos. Igual hoje a gente vê aí os médicos aí da penitenciária, né, dos presídios. Paulo estava lá e Lucas chegou e conheceu ele lá. E foi tremenda, não só ele, diz a Bíblia que todos os soldados romanos da cadeia ouviram o evangelho de Jesus através da vida de Paulo. E Lucas se converte. E aí, inclusive, quando você vai ver aquele filme Paulo, o Apóstolo, você vê Lucas cuidando de Paulo a tiracolo. Os últimos momentos da vida de Paulo, ali na sua prisão domiciliar, que daqui a pouco nós vamos chegar nela, se o tempo permitir, ele está ali com ele, Bem companheiro, bem presente. presente. Interessante É, essa. Pastor, passar aqui para a parte tá, do espinho na carne. tá. Esse fato é relatado em 2 Coríntios 12, que ele é muito interessante, né, que é o espinho na carne. E existem muitas suposições, né, É. pastor, que é o espinho na carne. E pelo conhecimento que o senhor tem, o que, que o senhor ensina para nós a respeito do ensino na carne? Que verdadeiramente Seria, é né? espinho? Vamos colocar em tela 2 Coríntios 12, verso 7. Não, para mim tá de boa aí. Eu ensino o que está na Bíblia, olha. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, nós já sabemos qual, né? Porque ele teve pessoalmente com Jesus no terceiro céu, foi ao paraíso e viu coisas inefáveis. O texto que eu li, o Anteriormente, primeiro tá? lá. E antes, É. Para que para que não me exaltasse pela excelência das revelações, me foi dado um espinho na carne. Nota que ele não pediu, foi dado a ele um espinho na carne, a saber, aí está o espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. E aí está o propósito de não me exaltar. fim de não me exaltar. Então, o que, que é o espinho na carne de Paulo? Biblicamente, o mensageiro de Satanás. Qual que é o propósito desse mensageiro de Satanás? Para que Paulo não se exaltasse, não se vangloriasse. Por quê? Porque ele atingiu um nível de revelação que ninguém mais atingiu. Ok? Então, o que é o espinho na carne de Paulo? O texto diz: o mensageiro de Satanás. Agora, as teorias são muitas. Teoria é coisa humana. Aí o homem fica. Sabe qual que é o maior perigo hoje? Conhecimento por especulativo. O conhecimento não tem que vir por especulação, mas por revelação. Tem duas maneiras de você ter conhecimento: ou pela revelação ou pela especulação. A maioria das pessoas hoje estão especulando. Mas a especulação não é fonte segura, é a revelação. E a revelação está aqui nas minhas mãos, que é a palavra do Eterno. Então, olha lá, para que eu não me exaltasse, pode voltar lá, campeão, para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Ele vai falar agora o que é o espinho na carne, olha lá, um mensageiro de Satanás. Para quê? Para me esbofetear.
Por quê? Para mim não me exaltar, acerca do qual 3 vezes eu orei ao Senhor para que desviasse de mim. Ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, o que é, a Bíblia já diz, é o mensageiro de Satanás. Agora fica um tanto de gente especulando o que seria. Primeiro, Esse mensageiro. o que é? Primeiro, pecado. O povo evangélico tem uma obstinação, cara. Sempre quando tem dor, é pecado. Eu sei que todo pecado gera dor, mas nem toda dor é fruto de pecado. Eu vou repetir isso para você. Eu vou repetir. Todo pecado gera dor, mas nem toda dor é fruto de pecado. A gente acha que Paulo estava em pecado, por isso Deus estava punindo ele. Não estava. Segundo, tem gente que acha que são os opositores. Paulo nunca teve paz. Todo lugar que Paulo ia pregar, ele era perseguido. Era a sina da vida dele. Como ele era perseguidor, agora ele virou perseguido. Então, espinho na carne, alguns acham que é pecado, outros acham que é a perseguição. Não teve um lugar que Paulo chegou que ele tivesse paz. Perseguido. Em todos ele foi perseguido. Apedrejado, preso. Isso, naufrágio, ok? Terceira tese, problema de visão. Ficou cego. Põe Gálatas 6:11. Olha o que ele diz em Gálatas. Isso é especulação. Olha aí, Gálatas 6:11. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Como eu já tinha... Lembra que ele foi apedrejado em Listra? Aquele apedrejamento certamente tenha danificado a visão dele. Olha lá. Vede que com grandes letras vos escrevi por minha mão. Porque ele não estava... Ele só falava, quem escrevia era o Lucas. Ok? Aí, quando ele foi escrever, ele tinha que escrever em letras grandes, porque já talvez não enxergava tão bem como nós enxergamos. Aí tem gente que acha que essa dificuldade visual seria um espinho na carne dele. Então, assim, as teorias são muitas, mas para bater o martelo é um mensageiro de Satanás, que causava esbofeteamento. Para quê? Para Paulo se manter humilde. Para quê? Para ele não se vangloriar. Porque o único que tem que ser grande e glorificado é o Senhor Jesus. E ele deve ter tido uma revelação tremenda, né? Ele teve uma revelação tão poderosa que diz o texto, lá em 2 Coríntios 12, que não pode ser falado aos homens, é inefável. Paulo esteve no paraíso, Paulo esteve com Jesus, Paulo ficou 3 anos, literalmente, com os discípulos para virarem apóstolos, não tiveram 3 anos com Jesus, em carne. Essa que é a diferença. Paulo teve 3 anos com Jesus em glória. Interessante, 3 anos. Ué. Não é coincidência, não. É propósito. Os discípulos não foram treinados por Jesus 3 anos para virar apóstolo? Só que eles estiveram com Jesus encarnado. Paulo não. Paulo esteve com Jesus ressuscitado em glória. Quer mais? Paulo diz assim: fui em Jerusalém ter com os pais da igreja e nada eles puderam me acrescentar. Por que que os pais da igreja não puderam acrescentar nada para Paulo? Porque Paulo esteve pessoalmente com Cristo. Nossa. Foi dado um espinho na carne de Paulo por causa disso. Ele era um homem fora da curva. Nossa. Vamos lá, que o nosso tempo também está acabando. Vamos correr. Pastor, as cartas paulinas estão na Bíblia em ordem cronológica? Não. Não. E qual seria, então, a primeira e a última carta escrita por ele? A primeira carta, elas não estão lá, elas estão lá por comodidade, né? Peraí. Isso. Achei. Estão lá por comodidade. Mas se você for olhar a maneira que elas se deram, não estão. A primeira é Gálatas. A última é 1º e 2º Timóteo, quando ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ali é o fim da vida. Ali é o fim. Seria até interessante colocar 2 Timóteo 4:6-8, por favor. Então, respondendo, não estão na ordem cronológica. E a primeira é Gálatas,
e a última vai ser 1º e 2º Timóteo, olha lá. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e tendo e o tempo da minha partida está próximo. Está falando da morte, tá vendo? Essa aspersão de sacrifício ele se refere Essa a quando o animal é morto para ser sacrificado. Outras versões diz: a minha vida está sendo derramado por libação. porque os romanos já queria Nero já queria Já conspirava, o Paulo já sabia que tinha que conspiração da sua morte. Olha lá, o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então, a primeira carta é Gálatas, a última é 1º e 2º Tessalonicense e Timóteo. Timóteo, perdão, Timóteo, e esta realmente são as últimas palavras. Ele já sabia que havia uma conspiração contra a vida dele. Pastor, e qual é a maior revelação de Paulo? Paulo teve, como nós acabamos de falar, ele teve muitas revelações. Difícil falar uma, né? A teologia, inclusive, a justificação pela fé, a salvação pela graça, ok? Mas a maior revelação suprassumo de Paulo, a igreja. Abraão não viu, Daniel não viu, Moisés não viu, Abraão não viu, Davi não viu, nenhum homem de Deus viu o que Paulo viu, a noiva do Cordeiro. Paulo ele viu a igreja. Paulo viu aquilo que ninguém havia visto até então. Olha para você ver como que isso é forte. Coloca, por favor, Efésios 3:8. Estamos chegando no final? Então, Estamos, né? então, Por um tempo. Ó. Efésios 3:8. Olha para você ver a maior revelação de Paulo nas Escrituras. Efésios 3:8 ao 10. Depois põe isso. Ó, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. O 9. Isto. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde o século esteve oculto em Deus. Olha aí que coisa profunda. No 8 ele diz que ele era o menor de todos os santos, mas foi dado graça para anunciar aos gentios por meio do evangelho riquezas incompreensíveis de Cristo. O que são as riquezas incompreensíveis de Cristo? Verso 9. Mistério da comunhão, olha lá. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde o século esteve o quê? Oculto, esteve escondido em Deus, que tudo criou por Jesus Cristo. Agora ele vai revelar o que é o mistério escondido, para que agora, pela igreja, a multissabedoria de Deus seja conhecida dos principados, potestades do céu. Então a igreja estava escondida em Deus. A igreja era riqueza incompreensiva pelos homens em Cristo. A igreja estava em Deus, mas ninguém viu. O único que viu a igreja foi Paulo. Por isso que ele chama multiforme sabedoria de Deus, conhecida dos principados e potestades no céu. Mas não era conhecida na terra, só se tornou conhecida na terra por causa de Paulo. A maior revelação paulina é a eclésia, a igreja de Jesus. tremendo, hein, pastor? Muito forte. É. Pastor, Oi. e, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele mostra que ele foi preso em Jerusalém, né? A Sim, Bíblia. E ele foi transferido para Cesareia. sim. Uma coisa que eu queria que o senhor nos explicasse, ele foi transferido por pedido dele próprio? Temia alguma coisa? Sim, ele pediu a transferência. Lembra que eu falei no início que, como cidadão romano, ele tinha o direito de ser julgado diretamente pelo imperador? Sim. Ele vai se valer agora
da sua cidadania romana. Ele pede para sair para lá e de lá ir para Roma. Tanto é que nesse intervalo acontece o quê? O naufrágio na ilha de Malta, aonde que ele vai ser picado por uma serpente. Então é a pedido dele que ele vai solicitar a transferência para se valer da sua cidadania romana e falar diretamente, apelar diretamente para a Suprema Corte Romana. Coisa essa que outros presos não teriam direito. Daí que é o benefício dele também ser um cidadão romano. E desconfiou de uma Conspiração, porque ele conspiração, seria julgado por outras pessoas que não seria o imperador, já queriam que ele que morresse ele mesmo. morresse. Aí ele então vai solicitar. Tanto é que ele vai ainda ganhar tempo de vida, porque quando ele chega em Roma, ele fica 2 anos em prisão domiciliar. E ele prega ali o evangelho. Todas as pessoas que visitam ele anuncia o evangelho. Dá a entender que ele tinha uma certa regalia lá, Isso, porque ele ficou preso em casa, pela cidadania que pela ele cidadania. tinha. Ele não precisava ir para o presídio. E ele ficou em casa pregando o evangelho. É por isso que ele vai pedir. Eu vou só dar um exemplo. O Ronaldinho Gaúcho, ele ficou preso no Paraguai um tempo, não foi? Foi, Ele não conseguiu ser extraditado para o Brasil, ele teve que cumprir pena lá, entendi. ok? Ele teve Aham. que ser julgado por gente que não era dele. Era isso que Paulo estava evitando, por isso que ele pede. Inclusive, quando eles têm o naufrágio, ele tem uma visitação e o anjo do Senhor diz para ele: Não temas, que não perderá você e nem ninguém, porque o Senhor precisa do seu testemunho em Roma. Aí ele vai chegar em Roma ainda para pregar o evangelho, chega para pregar lá no centro romano. Então é a pedido dele e ele ganha mais 2 anos de liberdade para poder pregar a palavra. E pastor, quando a gente nessa parte que termina o livro de Atos, né? Nessa época, não, e a gente tem mais grandes detalhes, como foi a Paulo dele. Essa é a parte que a gente tem do livro de Timóteo, né? Sei, Aí o senhor já nos falou que essa sim, parte de Timóteo é realmente ao realmente final final. da vida dele. E após, como que foi verdadeiramente que Paulo foi morto, É, no caso? vou explicar, de acordo com a tradição cristã, tá? Sim. Ele fica em Roma 2 anos preso, domiciliar. Chega o momento da sua condenação. Quem está? Nero. Qual foi o modo que Paulo foi morto? Ele foi decapitado. Ele não poderia nunca ser crucificado. O modo operante era crucificar. Mas como ele era cidadão romano, ele não podia ser crucificado. O pescoço de Paulo foi literalmente colocado no pescoço, na guilhotina romana. E Nero que deu a ordem para executar o apóstolo Paulo. O corpo de Paulo cai para um lado e a cabeça de Paulo cai para o outro. Esse mesmo Nero vai executar Pedro de cabeça. Tanto é que a tradição judaica diz que Pedro foi morto crucificado, Crucificado. porque ele não era romano. Por que, que não crucificaram Paulo? Porque ele era romano. Senão certamente ele Mente ia também seria. crucificar. Ok? Agora há uma dúvida sobre João. João não foi nem decapitado e nem foi crucificado. Ele foi exilado na ilha de Patmos. O único informatizado, né, pastor? É, o único. De todos os apóstolos, João foi o que mais viveu. Ele chegou a quase 100 anos de idade, ilhado lá na ilha de Patmos. Então, o Paulo, que é o objeto do nosso podcast, ele vai morrer na guilhotina romana a mando de Nero. E, pastor, é, quando a gente vê a vida do apóstolo Paulo, o grande exemplo que a gente vê é que é uma vida de muita perseverança, né? É, Eu lembro daquele versículo que ele fala que ele sabe o Deus que ele tem crido, e ele fala que ele foi apedrejado, que ele levou chibatadas, depois na Bíblia, que ele dormiu da nudez, né, da pobreza. Ele fala lá sobre salteadores.
E eu pego assim para mim que Paulo ele nos mostra que a gente que deixa o nosso problema crescer demais, né? Vamos dizer assim, nada parava o apóstolo Paulo. Ele tinha muita disposição, muita determinação por amor ao Senhor, né? Eu vejo isso. Eu gostaria de saber na vida do Senhor, qual que é o maior aprendizado que o Senhor tem na vida do apóstolo Paulo? Ó, o que que a vida de Paulo mais me fala, me O grita, Senhor me leva para sua orienta, né? vida. O que mais me deixa empolgado com a vida de Paulo é justamente um homem governado pelo Espírito, porque ele, quanto judeu, ele foi literalmente zeloso com a lei, mas quanto cristão, ele foi literalmente zeloso com a graça. Então, volto a repetir, Paulo foi o melhor dos judeus e o melhor dos cristãos, um único homem. Então, tanto é que nessa parte que você cita aí, que ele passou tudo isso, ele diz: posso todas as coisas Naquele naquele que que me me fortalece. fortalece. Ele diz, dentro desse contexto, as minhas leves e momentâneas perseguições produzirão em mim um peso de glória. Então, Paulo tinha uma visão muito diferenciada. A visão de Paulo me deixa muito impactado, porque quando a gente vê o problema, a gente quer fugir. Paulo queria aprender. Quando a gente vê falta, a gente quer reclamar. Paulo via a oportunidade de Deus ser glorificado. Tanto é que no espinho da carne ele pede para Deus tirar 3 vezes e Deus não tira. Deus fala assim: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, aonde a gente vê fraqueza, Paulo via a oportunidade do poder de Jesus operar. Então a gente tem que olhar olhar para a vida do apóstolo Paulo e pegar o que ele escreveu aos Romanos, e os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós entendemos que sob qualquer circunstância somos mais do que vencedores. É o mesmo Paulo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Hein? Amém. Gente, nós vamos encerrar por aqui. Já? Pastor, queria te agradecer, que foi uma bênção, maravilhoso. Tenho certeza que edificou muito a minha vida, edificou também todo mundo que está assistindo com a gente. Amém. Nós temos que marcar aí um próximo aí para a gente falar também sobre o livro de Atos também mais detalhadamente. Tem muita coisa que dá para a gente falar e para a gente aprofundar. Tá. Agradecer muito, senhor. Ó, Amém. foi uma bênção. E se eu gostaria de falar alguma coisa para quem está nos assistindo aqui, Eu antes quero também agradecer. de encerrar. Meu pedido é o primeiro, igual eu fiz no início, o primeiro pedido. Assista, seja edificado, mas divulgue, propague o canal, o podcast, tá? E que Deus abençoe a cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Gente, então nós vamos encerrando por aqui. Gostaria de agradecer você que está assistindo com a gente. Jesus possa te abençoar grandemente. Espero que possa ter te abençoado esse podcast, esse episódio de hoje, a vida do apóstolo Paulo, que é esse grande homem de Deus, que você possa ter aprendido bastante com os ensinamentos aqui que a gente conversou, que o pastor trouxe para nós. E se dispõe a ser um instrumento nas mãos de Deus, verdadeiramente, seja como Paulo, seja convertido verdadeiramente, faça o seu melhor para glorificar o nome de Deus, medite na palavra, porque a palavra é o manual de Deus para as nossas vidas, e que Jesus possa te abençoar até o próximo podcast, até o nosso próximo episódio. Em nome de Jesus, tamo junto e obrigado. Tchau.